fiquei 10 meses, pensa numa pessoa que gosta de um docinho. Eu fiquei 10 meses sem comer açúcar, irmãos. Essa eu acho que foi a renúncia mais difícil que eu já fiz na minha vida. Por quê? Porque eu tinha um objetivo, eu tinha um alvo a ser conquistado. E graças a Deus conquistamos, fizemos a maratona no final de setembro, foi uma experiência fantástica, foi incrível, assim, realmente todo o esforço, todo o sacrifício, toda a dedicação valeu a pena, recomendo. Só que assim, depois que eu alcancei o meu objetivo, que eu conquistei a minha medalha da maratona está aqui, uau! Nossa, eu desfrutei tanto, até estou desfrutando um pouco ainda, né? Às vezes eu passo flash de tudo que eu vivi, tudo que aconteceu. Mas, depois que eu conquistei o meu objetivo, o meu alvo, eu falei, agora eu vou dar uma relaxada. Agora eu estou tranquilo, já conquistei, eu vou descansar. E aí, o que eu fiz? Falei, rapaz, eu já não preciso treinar com tanto afinco assim, me dedicar tanto, acordar todos os dias, 5 horas da manhã, para ir lá e treinar, e correr, comer bem certinho, posso comer doce, voltei a comer um chocolate. Irmãos, 1 ano sem comer a banoffee da Cidinha, irmãos, que fase, irmãos, que fase. E sabe, de lá para cá, de outubro para cá, já engordei 5 quilos, não estou treinando. Eu acordei com preguiça, hoje eu não vou treinar, estou tranquilo, não tenho obrigação, não tem problema se eu não for treinar. E eu estou nessa fase de preguiça, e é por isso que Deus está falando comigo, sabe, irmãos? Porque depois de alcançar o topo da montanha, depois de alcançar o meu maior objetivo, a maratona, sabe? E olhar para a medalha e ver tudo que eu conquistei, eu fui tentado a entrar em um lugar de preguiça, a um lugar, em uma fase de descanso, de distração, de não ser mais tão rigoroso e dedicado às disciplinas que eu estava acostumado. E sabe, irmãos, esse é um lugar necessário, um lugar de descanso, depois de alcançar coisas, é necessário, importante, essa fase é maravilhosa, de Natal, Ano Novo, é muito bom. Só que repete comigo, é um lugar perigoso. Fala de novo, perigoso. Sabe por quê, irmãos? Porque é um lugar onde você pode se acostumar. E eu tô meio preocupado. Eu falei, rapaz, eu preciso arrumar algum objetivo para 2016. Porque se eu continuar nesse ritmo, eu não sei onde eu vou parar em 2026. E sabe, irmãos, trazendo para a nossa vida espiritual, Deus falou tanto comigo nesse versículo que a gente vai ler. Sabe, porque antes da gente ler, eu só queria te trazer o contexto da carta de Colossenses, sabe? Esse livro é um livro onde Paulo traz instruções para a igreja de Colosso, e várias instruções a respeito de falsas doutrinas, corrigindo, reafirmando a supremacia de Cristo como único Salvador, mas também ele exorta os cristãos a viverem uma fé transformadora, uma fé marcada por amor, unidade e fidelidade ao Senhor. E sabe, durante o capítulo 4, eu estava lendo essa semana, fazendo meu devocional, lendo Colossenses 4, e do nada, irmãos, eu cheguei nesse versículo 17, e eu quero que você acompanhe comigo, Colossenses 4, 17. E Paulo aqui traz uma instrução muito clara, direta, objetiva e específica. Não sei se, está até na tela ali também. Mas se você está na sua Bíblia, você pode acompanhar, fique à vontade. E diz assim, Paulo dizendo, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Vamos ler junto, irmão, só essa parte? Repete comigo, atenta, cuida, presta atenção para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Você não precisa abrir, mas a versão NVT fala assim, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Tem uma versão, a Nova Almeida Atualizada diz assim, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. E a nova versão
a nova tradução na linguagem de hoje diz assim, ó: procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. E sabe, irmãos, assim como eu tenho o meu troféu para levantar da minha maratona, olhando para 2025, olhando para tudo que a gente viveu como igreja, nós temos vários troféus para levantar. Sabe, eu lembro do culto dos homens, algo que começou esse ano, que avivou de uma maneira tão forte e poderosa a vida dos homens. Gente, eu lembro de um culto lá no sítio da igreja que tinha mais de 100 homens reunidos. Sabe, era algo que a gente não estava vivendo, e a gente começou a viver em 2025, sabe, evangelismos tão poderosos, algo que também a gente não estava fazendo, mas a gente voltou com tudo em 2025, e hoje nós podemos levantar o troféu do que? Nós somos uma igreja que evangeliza, você é uma igreja que faz parte disso, sabe, almas foram alcançadas. Esse sábado agora, nós estávamos lá naquele bairro, evangelizando, irmãos, mais de 5 pessoas aceitaram a Jesus no sábado, na ação evangelística que estava sendo feita, e isso é maravilhoso, sabe, nos adolescentes. Então, eu conversando com um pai esses tempos atrás, o pai falou assim para mim, falando de algumas coisas, de trabalho, e ele tocou nesse assunto dos adolescentes, e ele falou assim, nossa cara, os adolescentes estão numa fase tão avivada, sabe, eles estão tão cheios do Espírito, eu nunca vi os adolescentes tão avivados como a gente está vivendo hoje, e eu nem sei se é possível ver eles vivendo uma fase como essa novamente. E na hora eu falei para ele, ei rapaz, a fase está boa, mas vai melhorar, 2026 vai ser ainda melhor. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente corre o risco, irmãos, de olhar para tudo que a gente viveu em 2025 e se acomodar, e falar, rapaz, o ano foi bom demais, agora a gente vai descansar, entrou o recesso, o GC das famílias, deu uma tranquilizada, das próximas 2 quintas-feiras não vai ter culto, e se nós entrarmos em um lugar de preguiça, de descanso e de acomodação espiritual, irmãos, a gente corre o risco de não retomar o ritmo que a gente tem tido até aqui em 2025, e fala assim, eu não vou retroceder, desanimar, amém, irmãos. E sabe, Paulo aqui, nessa primeira parte, nessa primeira palavra, ele está falando, ei, atente, cuide, que quer dizer o quê? Vigie continuamente, mantenha o foco, não negligencie, ei, tenha uma atenção persistente, ao quê? Ao ministério. E qual que é a palavra aqui que está sendo usada para ministério? No original grego é diaconia. E o que significa? São os irmãos que estão lá na diaconia? Fala assim, não. Sabe o que significa diaconia, irmãos? Significa serviço. É uma responsabilidade que foi confiada. É uma missão prática e espiritual. Repete comigo. Eu fui comissionado com uma responsabilidade espiritual. Irmãos, esse versículo é para mim e para você, sabe, é um alerta nesse final de ano que Deus está nos dando, ei, preste atenção, não vacile, não perca o foco, não desanime, não negligencie, ei, não baixe a guarda, ei, fique atento, você recebeu uma responsabilidade. Irmão, se a gente viveu tudo que a gente viveu em cada departamento nesse ano, é porque você fez parte, é porque você se dedicou, é porque você manteve o foco, é porque você deu a sua vida, é porque você estava presente quando era necessário que você estivesse. E se hoje nós temos troféus a levantar, fala assim, eu sou parte. Mas sabe, irmãos, Paulo aqui está nos dando um alerta, ei, você tem troféus, você fez parte de coisas extraordinárias, mas deixa eu te falar, ei, ainda tem mais, repete comigo, ainda tem mais. E qual é o nosso papel? O nosso papel é continuar mantendo o foco. Sabe, irmãos, por que Paulo está falando, ei, presta atenção, toma cuidado? Se ele está falando isso, é porque existe um risco de distração, de desânimo, de negligência.
da gente abandonar a nossa responsabilidade e aquilo que Deus nos chamou para cumprir, como igreja. Sabe, temos alvos, temos objetivos a serem conquistados no próximo ano, e você faz parte disso. E sabe, irmãos, enquanto eu estava meditando nesse versículo, me veio à memória a história de Davi. Sabe, irmãos, Davi, ele conquistou várias coisas depois que ele foi estabelecido no trono. E ele foi um homem que realmente lutou, guerreou, expandiu o reino, e tinha vários troféus a serem levantados. Mas sabe, a Bíblia nos mostra em 2 Samuel, um dia em que Davi deveria estar focado, atento, no campo de batalha, fazendo a vontade do Senhor, mas ele decidiu ficar no palácio. E sabe o que diz no versículo? A gente não vai abrir mais lá, diz assim, ó, que à tarde, e ele ainda fala, à tarde, Davi se levantou do sono, ou seja, ele estava numa preguiça absurda, tirando uma soneca à tarde. Em um momento de descuido, aconteceu o que você já sabe que aconteceu, e eu não preciso te falar. Sabe, Noé, depois de viver algo extraordinário e maravilhoso, o dilúvio, sabe, algo sobrenatural, que jamais aconteceria na face da terra, e Noé saiu da arca vitorioso, com um troféu, com uma medalha a ser conquistada. Deus, eu cumpri aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Uau! Eu fui usado por Deus, que maravilhoso. Mas a Bíblia diz, lá em Gênesis, que ele teve um momento de descuido, onde ele baixou a guarda, e ele plantou uma vinha, colheu as uvas lá daquela vinha, fez o vinho, e a Bíblia diz que ele encheu a cara, no momento de descuido. E eu não preciso falar o que aconteceu, você já sabe. Sabe, irmão, Sansão tem a mesma história. Olha como a história se repete. Um homem usado por Deus, escolhido desde o ventre da sua mãe, usado para realmente, em momentos extraordinários, vitórias extraordinárias e sobrenaturais. Mas a Bíblia diz que em um momento ele estava passeando, e ele baixou a guarda, e viu uma mulher de um povo que Deus disse que não era para se relacionar, e a Bíblia diz que era uma prostituta, e ele baixou a guarda, ele tirou o foco, ele estava igual eu, rapaz, agora eu vou comer uns docinhos, agora eu vou descansar, agora estou de boa, não preciso treinar. E o que aconteceu? Repete comigo, queda. Não, fala com força, irmão, queda. Um descuido. Repete comigo não. E o último exemplo, irmão, de um homem que se distraiu, que descuidou o ministério, o chamado, aquilo que Deus tinha confiado para ele, Salomão. Ele começou bem, e estava em um momento de grandeza, de reinado, de confirmações de Deus, mas a Bíblia diz também que ele descuidou e começou a se relacionar com mulheres que Deus tinha dito que não era para se relacionar, e escolheu misturar o sagrado com o profano, adorar a outros deuses, permitir adoração a outros deuses, e ele descuidou, irmãos, ele baixou a guarda, ele não se atentou para o chamado, para aquilo que Deus tinha confiado a ele. E sabe, irmãos, esses homens e mulheres, esses homens que a gente viu aqui, que se descuidaram, sabe, o que a gente pode aprender com a vida deles? Repete comigo, a não repetir os mesmos erros. O Cauê, se puder lá me acompanhar, cara, no violão. Sabe, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, diz assim, ó, 25 ou 27, todo atleta em tudo se domina, os atletas, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro
o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificados. Fiquem em pé, irmãos, por gentileza. A gente já está caminhando para o encerramento, depois nós teremos um tempo de oração. Mas sabe o que eu queria trazer para nós, o que Deus quer trazer para nós nesse ano? Sabe, irmãos, a gente vai ter alguns recessos sim, a gente vai ter alguns períodos onde talvez a gente não vai ter tanta intensidade naquilo que a gente tem vivido como igreja. Mas isso não quer dizer que você vai baixar a sua guarda espiritual. Isso não quer dizer que você vai deixar de praticar as suas disciplinas espirituais lá na sua casa. Sabe, irmãos, porque se você desanimar, se você baixar a guarda, se você decidir entrar em um tempo de preguiça espiritual, se você decidir afrouxar as cordas, isso te coloca em um lugar de risco, isso te coloca em um lugar perigoso, isso te coloca em um lugar que pode te levar a uma queda. E não é isso que Deus diz, irmãos. Sabe, Paulo está dizendo, ei, o atleta ele se domina em tudo, nos treinos, na disciplina, na alimentação, no descanso, no dizer não a coisas lícitas, mas que vão tirar ele do foco. Mas eu e você decidimos manter o foco, manter a disciplina espiritual, porque sabemos que Deus nos confiou. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tem uma versão que diz assim: trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. A King James diz: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes no Senhor. Sabe, se tem um exemplo que a gente pode olhar, que nos ensina como manter essa constância, essa firmeza espiritual, irmãos, são dois homens, Josué e Caleb. Sabe, mesmo depois de terem conquistado, mesmo depois de terem sido os únicos dois homens dos 12 que decidiram crer e confiar na promessa do Senhor, sabe, crer e agarrar tudo aquilo que o Senhor tinha falado, mesmo depois de terem entrado na terra da promessa, eles poderiam ter se acomodado e entrado em um lugar de descanso, mas a Bíblia diz que aos 85 anos, mesmo depois de todas as vitórias e os troféus e medalhas que eles tinham, Caleb disse: eu vou conquistar o monte que o Senhor me prometeu. A Bíblia diz que Josué, idoso, ainda assim manteve o entusiasmo, a firmeza e a constância para alcançar as promessas que o Senhor tinha para ele. E sabe, irmãos, Deus tem promessas para nós como igreja em 2026. Deus tem um novo tempo, Deus tem uma continuidade de tudo isso que a gente já viveu em 2025. Mas Deus conta com você, Deus conta com a sua firmeza, Deus conta com o seu foco, Deus conta com a sua atenção, Deus conta com o seu cuidado, Deus conta que você cumpra a responsabilidade que você tem como membro desse corpo. Irmãos, a obra, irmãos, os montes que nós vamos conquistar em 2026 não é algo que apenas os pastores vão conquistar. Repete comigo com toda a força do seu coração: nós, como igreja, vamos conquistar, vamos alcançar, vamos viver, repete com força, todas as promessas que Deus tem para nós. E sabe, irmãos, como nós viveremos isso? Como nós daremos continuidade a tudo isso? Mantendo o foco, mantendo a firmeza, sendo constante, afogueando o nosso coração. E repete comigo: sendo intensos
no Espírito. E é por isso que você está aqui, meu irmão. Sabe, feche seus olhos, irmãos. Comece a orar em outras línguas. Sabe, eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei se foi um dia difícil ou um dia fácil. Se foi um dia de preguiça ou um dia de intensidade. Isso não importa agora. O que importa agora é que nós vamos ser ousados. Nós vamos mover as águas. Nós vamos ser intensos. Ei, nós vamos orar no Espírito. Vamos afoguear o nosso coração, afoguear o nosso espírito. Ei, sintonizar na frequência dos céus. Vamos ter alguns minutos de oração em outras línguas. Oh, requembarabachou, brocombara.